Eu achei esses carrés aqui no supermercado. Eles estão com uma cara ótima, estão pesando 600 gramas. Eu sempre gosto de marinar carnes, frangos, carnes em geral, porque eu acho que não só você adiciona mais sabor ao prato, à sua preparação, como deixa a carne em geral, vamos falar de carne em geral, mais suculenta. Mas se você não quiser deixar marinando, que eu também gosto de deixar de um dia para o outro, você deixa algumas horas. Como também, se você não quiser marinar, é só você temperar e vida que segue. Mas como eu comentei, eu prefiro. Então, vou pegar aqui os carrés e vou colocar dentro desse saco plástico. Eu gosto sempre de usar saco plástico próprio para alimento, para marinada, porque depois você pode massagear o alimento e assim todo ele vai ficar em contato com a marinada. Antigamente era muito difícil você achar uma carne de cordeiro de boa qualidade no Brasil. Mas hoje em dia, como no sul tem muito criador, você consegue achar com mais frequência nos mercados. Infelizmente, ainda é uma carne que tem um precinho um pouco elevado, mas vez ou outra vale a pena você investir. E outra curiosidade, antigamente tinha muita gente que torcia o nariz para carne de cordeiro porque tinha um sabor estranho. É porque os açougueiros não sabiam limpá-lo corretamente, ou seja, ele tem uma glândula que se você não retirar, essa glândula passa um sabor que não é muito agradável. Só uma curiosidade, se você chegar num talho e pedir carré de cordeiro, você não vai conseguir este corte, pois esse corte aqui é conhecido como quartos de borrego. Então vamos continuar com a nossa marinada aqui. Eu vou usar alho em pó. Eu prefiro hoje em dia usar temperos em pó, porque eu acho que fica mais fácil deles serem incorporados à sua marinada. Essa minha medida aqui é de 1 colher de chá e eu vou colocar 2 medidas dessa daqui. Eu adoro fazer marinada, mas eu tenho tido um certo probleminha. Eu acho que eu tenho comido muito queijo, porque eu não gosto de temperar com sal para deixar de um dia para o outro, porque o sal acaba meio que dando uma pré-cozida. E acaba que no dia seguinte, quando eu coloco o ingrediente para assar, eu esqueço de colocar o sal. Isso aconteceu quando eu fiz as sobrecoxas. Então, tomara que amanhã, depois que eu pegar as marinadas, eu não me esqueça de colocar sal. O outro ingrediente em pó que eu usarei será a cebola em pó. Eu vou usar a mesma medida do alho, 2 colheres. Para dar um sabor extra, um azeite português, umas 2 colheres de sopa. Tenho aqui um vinho branco seco. Eu sempre dou a dica de você usar a mesma qualidade de vinho que você iria beber, para você não estragar a sua preparação. Eu tenho aqui 120 ml. O vinho, não só o vinho, mas como qualquer outra bebida alcoólica, ele ajuda a amaciar a carne. E não se preocupe que na hora do cozimento o álcool todo evapora, ficando só mesmo o sabor da bebida que você estiver utilizando. Mas, se você não quiser usar uma bebida alcoólica, você pode usar suco de laranja. Suco de laranja é ótimo para também dar sabor às carnes. Ou então, você pode colocar água na mesma quantidade. E para finalizar, eu vou usar aqui 50 ml de vinagre de gengibre. Esse vinagre aqui eu guardo com muito carinho, que eu adoro usá-lo em várias preparações. Se você, infelizmente, não tiver um vinagre de gengibre, você pode aprender a fazer olhando a playlist vinagres. Ou então, se você não quiser ter esse trabalho, você pode usar qualquer vinagre de sua preferência. Eu tenho 50 ml.
O vinagre nas marinadas, ele ajuda na parte da acidez. Então agora eu vou fazer um barulhinho para fechar. E vou dar uma massageada aqui no carré. Como eu comentei, eu gosto de deixar de um dia para o outro na geladeira, porque assim eu vou garantir que ele pegue bem o sabor da marinada e que a carne fique bem macia e, consequentemente, no final, bem suculenta. E eu ainda vou dar só mais uma dica. Você pode dar uma olhadinha também, caso você não queira fazer com o carré, você pode fazer costeletas. Eu tenho um vídeo, costeletas com geleia de limão, que fica sensacional. Aí você substitua o carré de cordeiro por costeletas suínas. Eu sempre gosto de colocar o saco da minha marinada dentro de um pote, que apesar de ser um saco muito bom, pode vir a ter algum acidente e se vazar, não vai nem sujar a sua geladeira e nem você vai perder a marinada. Uma outra dica que eu tenho esquecido de dizer é que eu gosto de vez em quando, até o dia seguinte, ir lá na geladeira, retiro e dou mais uma mexidinha para que a minha marinada tome conta dos carrés completamente. Então eu volto e mostro para vocês como ficou e depois a finalização desse prato é papum. Até amanhã. Após 24 horas na geladeira, eu massageando de vez em quando, os carrés estão completamente marinados. Então agora eu vou usar a grelha e eu gosto de colocar um azeite num prato, passar a carne ou o bife ou o que for e depois fritar do que colocar o óleo na frigideira. Eu vou usar aqui um azeite que eu fiz uma cebola confitada. Ele está completamente aromatizado. E como eu não temperei ontem com sal, agora sim eu posso usar um sal. Eu estou usando um sal de alho poró com pimenta. Eu também gosto de colocar assim o sal por cima do azeite. Aí agora você vem, pega o carré e esfrega dos dois lados para que assim ele pegue todo o óleo e o tempero. Eu vou a parte da gordura também, eu vou colocar aqui e numa grelha, que eu acredito que esteja quente, vou colocar. Eu não gosto de colocar todos ao mesmo tempo, porque senão você esfria a grelha e em vez de grelhar o alimento, vai soltar a água e vai cozinhar, não vai ficar nada bom. Então eu vou fazer aos pouquinhos. Outra coisa, eu não gosto de ficar mexendo muito quando eu grelho o bife, ou frango, ou o que for. Eu deixo o alimento quietinho até que ele faça uma crosta, para assim poder virar e ele dourar do outro lado. Se você ficar mexendo, em vez de ficar com aquela textura crocante, gostosinha, o douradinho da água, e em vez de você dourar ou tostar ou grelhar, você vai cozinhar. Então vamos deixar quietinho aqui para a gente poder virar. Além do perfume desses carrés, eu estou vendo aqui do lado que já está ficando douradinho. Então eu posso agora mexer. Agora eu vou deixar que ele toste do lado e também eu gosto de dar uma tostada nessa parte da gordura daqui, que aí eu deixo em pé. Agora que também já está a parte de baixo, já está bem douradinho, porque já dei uma olhada, eu posso colocar em pé para então dourar o excesso de gordura. Eu acho que essa asinha daqui eu vou ter que ficar segurando. Depois que eu dourei dos dois lados, eu também aproveitei e dei uma dourada na gordurinha. Vocês podem ver, ó, ela está douradinha.